Olá, muito boa noite. O meu nome é Fábio Porto, eu sou neurologista, tenho formação em neurologia cognitiva do comportamento e gostaria de agradecer a todos pela participação nessas lives de aquecimento. Essa live ela vai aquecer para o mini curso Dominando a Neuroimagem em Demência, um mini curso totalmente online, gratuito, em que eu vou mostrar um método que eu uso na minha vida pessoal, na minha prática, para entender exames de neuroimagem de uma forma simples e diagnosticar demência de uma forma segura. Então, simplicidade e segurança são palavras importantes em que norteiam esse método. Então, se você quer saber mais sobre isso, não perca a oportunidade, faça a inscrição no mini curso Dominando a Neuroimagem em Demência. Então, hoje eu vou falar sobre 5 maiores obstáculos que impedem você de dominar a interpretação da neuroimagem em demência e como você faz para superar esses obstáculos. Então, primeiro aqui eu quero lembrar de como fazer a inscrição por mini curso Dominando a Neuroimagem em Demência. O acesso ao link, ele está aqui na minha bio do Instagram. Então lá vai ter um botão para você realizar a inscrição. Você vai preencher os seus dados, nome, e-mail, CRM, tá? Esse curso ele é focado, né, nessa versão especialmente para profissionais da área médica, tá? Então focado para médicos, e você vai ser redirecionado para um grupo de WhatsApp em que você vai ter as principais informações sobre o curso, vai ter alguns materiais extras, algumas apostilas, vai ter um certificado de participação para quem assistir as 3 aulas do curso e vai ter uma pesquisa para a gente tentar entender melhor a necessidade de cada um de vocês. Tá? Então não perca essa oportunidade, as vagas são limitadas, faça agora já a inscrição no curso Dominando a Neuroimagem em Demência. Tá? Nesse mini curso a gente vai ter alguns pontos, então que é correlacionar os achados da clínica com os achados de neuroimagem. Essa correlação vai facilitar muito você conseguir entender os sintomas que estão acontecendo, você conseguir entender padrões de imagem que são típicos de cada doença. Isso vai facilitar muito a segurança, então vai evitar erros. Grande parte dos erros de você não valorizar um achado que estava presente é você não conseguir correlacionar esse achado com o sintoma. Se você fica na dúvida se ele tem correlação ou não, às vezes você não dá o valor necessário a esse achado. E a mesma coisa, a versão oposta, no sentido oposto. Você vê um achado incidental e você dá muito valor, e ele na verdade não tem relação com o sintoma clínico. Então isso essa capacidade de correlacionar de uma forma prática, de uma forma precisa, evita você de cometer erros que podem atrasar, comprometer, gerar insegurança no manejo e na realização do diagnóstico. Tá? A gente vai tentar mostrar também padrões em diversas demências, em demência vascular, em doença de Alzheimer, em demência frontotemporal, diferenciar padrões de imagem. Né? A gente vai abordar isso no mini curso e a gente vai mostrar como que esses padrões são cruciais, especialmente para o diagnóstico mais precoce. Né? Então, se você quiser diagnosticar demência numa fase leve, numa fase inicial, entender padrões de cada doença, onde cada doença começa no cérebro, qual que é a região clássica, a região canônica, que em geral afeta ou é afetado em cada tipo de demência. Isso facilita muito você ter segurança em dizer, olha, de fato, essa alteração sutil que eu vejo na memória tem uma correlação com esse achado anatômico na ressonância. Entender exames de imagem de uma forma clara e objetiva. E aí um dos objetivos é não ter uma dependência completa, total, do laudo. Né? Você conseguir ter uma impressão própria sobre o exame. Veja só, laudo é fundamental e eu sempre recomendo ler o laudo. Eu recomendo pedir um exame bem detalhado, com história, com hipótese.
recomendo bastante conversar com o radiologista, tá? Então, não é que eu estou dizendo que o laudo não é importante, o laudo é fundamental, né? O fato é que muitas vezes a gente não controla quem faz o laudo, em que situação que o laudo foi feito. Então, várias coisas fogem ao nosso controle. E aí, ter uma opinião própria sobre a imagem, ter a capacidade de usar a imagem para mostrar para a família, para mostrar para os pacientes, para você se fazer ser entendido, né? Para ter segurança, para ter expertise no seu diagnóstico, isso ajuda muito. Então, quando você tem esse entendimento e você correlaciona com os achados clínicos, isso você torna o diagnóstico muito mais assertivo. Então, se você quer, né, na sua vida real, assim, na sua prática, no seu consultório, usar a imagem para mostrar para o paciente, para a família, para mostrar o seu conhecimento, a sua expertise, para ter segurança ao fazer o diagnóstico, não perca esse mini curso Dominando a Neuroimagem em Demência. Então, as aulas vão ser práticas, vão ser diretas. A gente vai falar sobre erros frequentes. Tá? Então, quais são os erros que mais acontecem? Eu separei 7 erros, né, que acontecem com frequência e a gente vai tentar conversar de como evitá-los, como mudar alguns padrões que a gente comete de erros, meio que de vícios, em que a gente aprendeu meio que tem que ser assim. Na verdade, não tem que ser sempre desse jeito. Dá para ter pensamentos diferentes em relação a como a gente avalia a neuroimagem. A aula 2, a gente vai conversar sobre precisão, sobre segurança no diagnóstico, né, como que a gente faz para implementar mudanças que garantam precisão, segurança, que garantam que a gente consiga diagnosticar de uma forma estratificada, de uma forma planejada. Aula 3, então, vai ser um roteiro prático, né? Essa aqui vai responder a pergunta: como que eu começo? Por onde eu começo? Qual sequência que eu vou fazer? Tá? E isso vai aumentar a confiança na hora de diagnosticar demências. Então não percam essas 3 aulas do mini curso Dominando a Neuroimagem em Demência. Elas vão ser aulas práticas, a gente vai falar de imagem, a gente vai mostrar a imagem, a gente vai ensinar como que a gente abre um exame, como que a gente processa, como que a gente faz uma reconstrução e tudo isso para facilitar e para dar segurança no diagnóstico de demência. Tá? Então não percam essa oportunidade, né? A gente vai dar um roteiro passo a passo de como interpretar a neuroimagem em demência. A gente vai mostrar estratégias para correlacionar a clínica com os achados de imagem. A gente vai falar sobre erros, a gente vai falar sobre estratégias para evitar erros. A gente vai ter um guia prático aqui para diagnosticar a demência de uma forma simples e de uma forma segura. Então, nessa live, eu vou falar sobre os 5 principais obstáculos que impedem você de dominar a interpretação de neuroimagem em demência. A gente vai pensar aqui como superá-los. Tá? Então, vamos falar nessa live sobre os principais obstáculos da vida real. Então, aqui a gente separou alguns obstáculos, né? Então, a falta de um mentor ou de uma comunidade de apoio. Então, com quem que eu aprendo isso? Né? Olha, não tem ninguém para me ensinar, não tem ninguém para discutir, não tem ninguém para discutir os casos. Como é que eu faço para me atualizar? Né? Um outro ponto é a falta de tempo, né, para atualização. E aí eu sofro desse problema também, como todo mundo que deve estar assistindo essa live sabe que a vida é corrida. Muito tempo de consultório, muito tempo de hospital, a vida familiar, os filhos, a necessidade de ter lazer, de ter atividade física. Sobra pouco tempo para realmente a gente se atualizar, tá? Mas a gente vai ver que quando a gente faz uma atualização simples, concisa, direta, mesmo uma pequena quantidade de tempo é suficiente para a gente aprender as coisas novas, tá? Sobrecarga mental e fadiga. Então, frequentemente a gente está sofrendo muito de burnout, né? Muita tarefa, muito compromisso, um monte de ligação, mensagem de WhatsApp.
né? Tudo isso vai sobrecarregando a nossa mente, nosso tempo, e a gente vai ficando fadigado, né? Então, e aí a gente pensa, nossa, além de tudo isso, eu ainda vou fazer mais um curso, tá? A gente vai conversar sobre isso. A insegurança ao correlacionar a neuroimagem com a clínica, tá? Essa talvez, ao meu ver, é a grande dificuldade, né? É um principal obstáculo. Quando você não consegue correlacionar a sua hipótese clínica com a sua de neuroimagem, isso causa uma baita insegurança. Isso causa vários problemas que te deixam às vezes com medo de dar um diagnóstico, ou a insegurança causa uma redução da sensação de expertise, né? Os pacientes começam a colocar em xeque, né, as suas opiniões. Então, tudo isso é um obstáculo para a gente tentar otimizar diagnósticos de demência. A outra dificuldade é um ponto que é não ter um roteiro de avaliação, não ter uma sequência, né? É responder a seguinte pergunta: olha, às vezes eu vou ver a imagem, mas eu não sei por onde eu começo. Eu não tenho lá um plano para seguir. E tudo isso dificulta na vida real. Então vamos tentar conversar sobre esses principais obstáculos. Agora, um ponto que a soma desses obstáculos causa medo de errar os diagnósticos. A gente causa uma insegurança na hora de você chegar a um diagnóstico final, de você afirmar, de você conversar com a família. Isso causa ansiedade, causa frustração. Isso impacta negativamente a sua prática e, de fato, impacta também o tratamento do paciente. Impacta o entendimento, impacta a aceitação, e isso faz com que você perca a capacidade de se destacar profissionalmente, de você ser visto como um expert em demência, de você receber encaminhamentos dos colegas ou do paciente que você demonstrou segurança, demonstrou expertise, encaminhar pelo boca a boca ou te recomendar. Quer dizer, quando você é inseguro ao afirmar um diagnóstico, tudo isso vai por água abaixo. Quer dizer, então você está perdendo a oportunidade de melhorar a sua clínica, de melhorar a sua prática. Tá? Então esses obstáculos, eles realmente afetam um ponto muito importante, que é a sensação que as pessoas têm de você em relação ao seu expertise no assunto. Tá? Então vamos tentar avaliar bem cada um desses obstáculos e a gente vê como é que a gente pode tentar reduzir, tentar melhorar. Então, o primeiro obstáculo que a gente vai conversar é a falta de tempo para atualização profissional, né? Então, essa falta de tempo, na verdade, todo mundo tem a vida corrida, né? Todo mundo tem vários empregos, tem consultório, tem a família, tem lazer, tem atividade física, né? Mas, de fato, quando a gente tem, né, uma certa prioridade em alguns pontos, né, quando a gente tem uma meta, olha, eu vou aprender neuroimagem, eu vou melhorar a capacidade de eu avaliar os exames que eu pedi, eu vou aprender a usar a neuroimagem para facilitar a comunicação com a família e com o paciente e para aumentar a sensação de expertise, tá? Isso é possível, então é uma questão de prioridade, tá? Especialmente quando você tem a fonte da atualização uma fonte concisa, uma fonte mais rápida, uma fonte que a gente consegue explicar com simplicidade. E esse curso, né, esse mini curso Dominando a Neuroimagem em Demência, foi planejado para ser simples, para seguir uma ordem relativamente simples e curta, para que as pessoas consigam aprender a neuroimagem de uma forma muito mais prática. Então você consegue ver esse mini curso no horário que você está entre um paciente e outro, você consegue assistir por 10 minutos, quando você está na esteira, ou à noite, quando você está mais tranquilo. Então esse curso ele foi planejado para quem tem pouco tempo. Não são aulas
longas, não são aulas complexas. Então é possível você otimizar o seu tempo, organizar a sua rotina para aprender esse tipo de informação que é bastante relevante para a prática clínica. Então, recentemente, um colega me pediu para ver um exame de imagem, né? E eu pedi para ele me mandar o login e senha, a gente viu o exame, eu mostrei para ele, e ele falou assim: "Ah, olha, Fábio, quando sobrar um tempinho, né? Quando sobrar um dinheirinho, eu vou fazer o seu curso, né?" De fato, né? Acho que o ponto aqui que eu poderia responder é mais ou menos assim: olha, se você fizer o curso e você aprender a ver a neuroimagem, a usar a neuroimagem para passar uma expertise, para ficar referência, muito provavelmente você vai ter mais tempo e vai sobrar mais dinheiro. Tá? Então, talvez o que eu penso sobre isso é: quanto mais expertise você tem, quanto mais você é conhecido, quanto mais você é referenciado num assunto, demência, por exemplo, mais você consegue otimizar o seu tempo, né? Então, otimizar a sua hora, o valor da sua hora, por exemplo, no consultório privado, mais você consegue ter ganhos maiores, então sobrar mais dinheiro para você aproveitar a vida, para você fazer o que você quiser fazer com esse dinheiro. Então, o ponto é: conhecimento nunca é demais. Quer dizer, quando você tem o conhecimento de uma coisa, o seu status automaticamente começa a melhorar. E você consegue fazer o que todo mundo quer. Quer trabalhar menos, ganhar mais por hora trabalhada, ter mais tempo livre, ter mais lazer. Tá? Então aqui, talvez o pensamento tenha que se inverter, né? Como é que eu vou conseguir ter esses objetivos? Então, aprender neuroimagem, ser referenciado em demência é um dos caminhos para você conseguir esses objetivos. O obstáculo 2 é insegurança ao correlacionar neuroimagem com a clínica. Esse obstáculo, eu acho que ele é um obstáculo muito importante. Quer dizer, essa insegurança, né? Olha, eu fui lá, fiz o teste cognitivo, fiz um teste, né, de memória, pedi uma avaliação neuropsicológica, e aí eu vi um problema na memória episódica, uma amnésia anterógrada. Eu peço um exame de imagem e eu não consigo, né, transpor o que eu vi na clínica para a imagem. Essa é uma das principais fontes de insegurança. Se eu não consigo correlacionar, se eu não consigo, por exemplo, saber onde eu vou procurar, em que parte do cérebro deve estar o problema, ou se tem um problema, eu não consegui valorizar, não saber se é normal para a idade ou não. Quer dizer, e esse é um ponto que causa muita insegurança. E quando você está inseguro, você passa essa insegurança, reduz a sensação de expertise. Agora, essa dificuldade de correlação, ela não é uma coisa intransponível. Isso não é uma barreira fixa. Quer dizer, existem formas práticas, existem escalas, existem uma anatomia, né, que é simples, claro, uma anatomia específica para a cognição, que se você souber marcos anatômicos, algumas escalas, você consegue muito fazer essa correlação. Então aqui eu acho que o ponto é ter um método certo, né? E você vai progressivamente ganhando confiança, você vai aprendendo a interpretar a neuroimagem, e essa correlação entre a clínica e a imagem, ela fica espontânea, ela fica natural, ela fica automática. E aí você vai ver que vai facilitar muito você entender que quando você viu, por exemplo, a marcha do paciente, o paciente tem uma marcha de pequenos passos, ou tinha um desequilíbrio estático, um desequilíbrio dinâmico, e você viu na imagem e tinha lesão vascular intensa, desmielinização, estado lacunar, estado crivoso, você vai conseguir, obviamente, correlacionar uma coisa com a outra. Tá? Então, quando você tem dúvida, né, ou da clínica, e esse é um ponto, né? A gente tem que ser sempre bons
clínicos. A gente tem que fazer hipóteses, a gente tem que ter uma noção sólida de cognição, da parte do exame neurológico, porque isso ajuda muito. Porque se a gente também não vê muito bem a clínica e achar que a imagem vai resolver tudo, a gente vai cometer um erro. Quer dizer, a gente tem que fazer a correlação entre uma coisa e outra. Tá? E aí as pessoas falam assim, não, mas é muito difícil fazer a correlação, é muita coisa, é impossível. É difícil, é muita coisa, mas quando você foca em demência, esse número reduz. E quando você foca especialmente nos principais achados, nas principais doenças, nas principais apresentações clínicas, eu acho que é uma coisa bastante razoável de se aprender e de se aplicar na vida real. Tá? Então, essa insegurança na correlação clínico-radiológica é um grande obstáculo, mas é um obstáculo que é possível passar, é possível superar. Um outro obstáculo é a falta de um mentor ou de uma comunidade de apoio, né? Então, muitos médicos não têm acesso, né, a alguém para ensinar. O pensamento é, olha, eu não aprendi isso na faculdade, na residência, no meu curso de pós-graduação. Eu tenho pouco contato com radiologistas. Como é que eu faço assim para ter alguém me ensinando? Então, um ponto que é importante é que esse tipo de conhecimento de correlação clínico-radiológica, de escalas, de marcos anatômicos, de fato não é um conhecimento que é de fácil acesso, você acha em todos os lugares, né? Então aqui está mostrando um pouco da minha história, né? Eu na faculdade aqui, ó, né? Eu no meu doutorado, que eu fiz em parte em Boston, aqui era a equipe do doutorado, aqui é a minha esposa, a doutora Gislaine, né? Aqui a nossa cachorrinha, a Belinha, foi conhecer Boston com a gente. Mas ao longo de anos dessa trajetória, né, em que eu tive muita dificuldade em aprender os padrões de neuroimagem, eu tive muita dificuldade em correlacionar a clínica com a imagem radiológica, com a ressonância. E de fato, nesses anos de aprendizado, de fato uma parceria entre eu e a minha esposa, a Gislaine, que é radiologista, a gente conseguiu meio que montar um método que fosse fácil, que fosse simples e que possibilitaria justamente a gente aplicar na prática, a gente aplicar na vida real, no consultório. E desse método, que foi forjado ao longo de anos e é testado, né, no meu dia a dia, a gente conseguiu montar esse curso, esse mini curso, dominando a neuroimagem em demência. Então, de fato, a falta de um mentor, falta de um bom professor que ensine, isso é um obstáculo, né? É difícil aprender sozinho. Mas, né, tendo um curso, né, esse curso ele foi focado nisso, em ser um método que ele é usado na prática. Ele não é um curso teórico, né? Ele é um curso para você pôr a mão na massa, para você aplicar. E que de fato vai te dar segurança em ter diagnósticos de uma forma simples, de uma forma planejada de avaliar a neuroimagem. Tá? Então, acho que essa falta de mentor, essa falta onde aprender, de fato, isso é um obstáculo que é transponível. Então eu ouço muitos médicos dizendo assim, ah não, isso daí eu não tenho quem me ensine, eu não aprendi na faculdade, eu não aprendi na residência, eu não aprendi na pós-graduação, agora eu não vou aprender mais, né? Mas isso não é verdade, né? Esse pensamento, ele não se sustenta, né? Ele não passa por uma prova de realidade. É possível aprender. É bastante possível aprender. Então, com um pouco de treino, né, com um pouco de prática, você consegue ter expertise em avaliar neuroimagem em demência. Sabendo alguns marcos anatômicos, algumas regiões anatômicas do cérebro e usando escalas já validadas, já publicadas, é possível aumentar a segurança no diagnóstico
das demências, tá? Então, esse é o plano, né? É possível achar, sim, bons cursos, e esse mini curso Dominando Neuroimagem e Demência, ele foi feito para ser usado na prática. Então, ele é um curso simples, não é um curso extremamente teórico e complexo, é um curso hands-on. Um outro ponto que a gente oferece, né, é ter uma comunidade. Então a gente tem grupos de WhatsApp em que a gente pode marcar discussões, que a gente pode discutir alguns casos, que a gente consegue conversar sobre o assunto. Tá? Então esse apoio de uma comunidade ela é importante também para manter o conhecimento. Tá? Então é possível achar fontes de qualidade para aprender a neuroimagem em demência. Tá? Então aqui a gente tem um grupo do WhatsApp, né? Um grupo seleto com pessoas que participaram do curso. Né? Então frequentemente eu posto algumas características de imagem, alguns casos que eu vi. Tá? Então a gente vai também fazer essa ligação entre pessoas que têm interesses comuns em aprender a neuroimagem em demência. Então, essa comunidade, como é que eu faço para entrar nela? Então, se você fizer inscrição no mini curso Dominando a Neuroimagem em Demência, você vai ser redirecionado para um grupo de WhatsApp e que lá a gente vai dar algumas informações. Então, você vai poder fazer contato com pessoas que têm o mesmo interesse, que têm esse mesmo valor de querer aprender a neuroimagem em demência, tá? E lembrar que isso totalmente é gratuito. Então, sem nenhum custo. Agora, uma outra possibilidade, né, existe um curso, né, Dominando Neuroimagem em Demência, um curso completo, e que aí sim a gente tem uma comunidade em que a gente troca experiências, em que a gente faz hands-ons, que a gente faz discussão de casos. Então, essa é uma possibilidade que eu não vou falar sobre isso agora, né? Isso vai ser só no futuro. Mas para quem de fato quer saber mais e quer ter mais interesse e quer se atualizar, essa é uma grande possibilidade, né? Então, de fazer o curso Dominando a Neuroimagem em Demência, tá? Esse curso, ele não está aberto agora, né? Ele só vai abrir no dia 16 de dezembro, tá? E, de fato, a gente faz sempre um curso com com vagas limitadas. Em geral, essas vagas elas se acabam rapidamente, né? E aí uma forma muito mais individualizada, né, de aprender, muito mais completa, e aí a gente tem toda uma programação específica, tá? Então, assim, aqui como vocês podem ver nessas fotos, né, eu sou bastante acostumado a dar aulas, né, e frequentemente nessas aulas tem a neuroimagem, né? Então, aqui, né, era um curso de neuroimagem em demência que a gente fazia presencial, tá? E a gente parou na pandemia. Então aqui acho que era o último curso. Esse aqui foi março de 2020, antes de ter o fechamento com a pandemia. E aí a gente voltou esse ano a oferecer esse curso, o mesmo curso que a gente fazia presencial, agora de uma forma online, né? Então, mas esse curso aqui então ele já tem alguns anos de experiência na versão presencial. Tá? Então, se te interessa, se você assistir o mini curso Dominando Neuroimagem em Demência, e que vai ser totalmente gratuito, tá? Online gratuito, eu vou passar as informações totalmente sem nenhum custo, e essas informações vão te ajudar já a entender melhor a neuroimagem. Mas se você quiser saber mais, se você quiser aprofundar, se você quiser ter o curso completo, no dia 16 de dezembro a gente vai abrir essa oportunidade. Tá? Então, até lá, fique atento aqui ao mini curso. Tá? Esse mini curso já vai ter bastante informação de relevância prática e vai ajudar bastante. Então aqui, né, a gente abriu já uma versão do curso online, né, e a gente recebeu aqui vários feedbacks positivos, né? Então, bastante gente que fez o curso mandou mensagem agradecendo, parabenizando,
Então, aqui são algumas mensagens que eu recebi e que a gente ficou bastante feliz, assim, bastante orgulhoso de fato, porque esse curso ele foi planejado para que todo mundo consiga aprender com ele, todo mundo consiga colocar em prática, todo mundo consiga melhorar esse ponto da correlação clínico-radiológica. E esse curso ele foi planejado ao longo de anos. Ao longo de anos a gente foi meio que moldando como ensinar, como fazer, o que era importante ou não. Então não é à toa que muita gente gostou, como vocês estão vendo aqui nessa tela, né? Então o curso ele é completo, ele vai desde noções básicas de neuroanatomia, as sequências de imagem, né, as doenças, as correlações clínico-radiológicas, a neuroimagem funcional e molecular. Então ele está bastante completo. Tá? Então, dia 16 a gente vai abrir a possibilidade para fazer inscrição, mas né, o mini curso Dominando Neuroimagem e Demência ele é totalmente gratuito. Vai ser só uma possibilidade para quem gostou ter a oportunidade de fazer o curso completo. Tá? Mas foca no mini curso Dominando Neuroimagem e Demência. Foca nas 3 aulas, você vai ver que já vai te ajudar bastante a resolver um problema que frequentemente acontece na vida real. Um outro obstáculo é a dificuldade para você ter um roteiro. Né? Essa pergunta, assim, é uma das que eu mais recebo. Por onde eu começo? O pessoal fala assim, olha, Fábio, eu não sei nem por onde começar. Como que eu começo a analisar um exame? Como que eu abro o exame na tela? Como que eu faço a reconstrução? Qual o programa que eu uso para abrir? Como que eu pego lá a imagem que está em DICOM e transformo na imagem visual? Então, quais são os cortes? Então, tudo isso é importante, né? Então, essa sensação de sentimento de se sentir, de estar perdido, a sensação de estar perdido é muito comum, especialmente quando você está começando a aprender, começando a ter contato, tá? Mas essa sensação é totalmente solucionável. Quer dizer, a gente consegue com uma análise estruturada, com um roteiro, né, com um algoritmo, para a gente tentar organizar mentalmente o que a gente procura, o que a gente quer ver, e para a gente fazer uma rotina. Que com o tempo essa rotina fica automática. Então a gente consegue estabelecer uma rotina, uma forma estruturada de analisar a neuroimagem em demência. Então esse é o objetivo desse curso. Oferecer uma forma estruturada para evitar essa sensação de não saber por onde começar. Então, no mini curso vai ter esse roteiro prático, né, em que a gente desenvolveu para vencer essas dificuldades. Então, vai ter um passo a passo que foi pensado para acabar com a insegurança, para eliminar algumas dúvidas e para proporcionar segurança. Segurança com simplicidade. Então você vai sair das aulas do mini curso com muito mais clareza em relação à neuroimagem. Isso vai evitar erros, isso vai evitar insegurança, isso vai evitar hesitações no diagnóstico ou atrasos no diagnóstico. Tá? Então esse ponto ele é importante. Por onde começar? Como fazer uma avaliação estruturada? Outro ponto, o obstáculo número 5, é a sobrecarga mental, é a fadiga, é o excesso de coisas para fazer, o excesso de tarefas. Então, como que a gente faz para conciliar essas demandas de trabalho, de estudo, os atendimentos, a vida pessoal, né? Como que a gente faz para conciliar isso com atualização? Isso daqui gera, de fato, estresse, esgotamento, tá? Mas aí, eu acho que um ponto aqui é que quando você tem mais segurança, quando você tem prática, você consegue otimizar a sua vida. O que eu quero dizer com isso? Quando você é conhecido por expertise numa área, em demência, por exemplo, você consegue
ter mais pacientes privados, você consegue aumentar o valor da hora trabalhada, né? Você consegue ter uma qualidade de trabalho melhor. Então, talvez evitar plantões noturnos, evitar alguns trabalhos mais extenuantes. Então, a neuroimagem é uma forma, é um método de você conseguir melhorar a qualidade do seu trabalho. E a repercussão disso é trabalhar menos, é ganhar mais, é ter mais paciente privado, é melhorar o consultório. E aí, automaticamente, você vai ter mais tempo livre para cuidar da sua saúde física e da sua saúde mental. Então, esse ciclo de sobrecarga mental ele é real. Acontece muito. Mas você só consegue quebrar esse ciclo se atualizando, aprendendo mais, ficando mais expert ou mais conhecido numa determinada área. Tá? Então, cuidado com o pensamento inverso. Olha, eu não tenho tempo porque eu trabalho muito. Talvez se você aprender mais, você vai precisar trabalhar menos e vai sobrar mais tempo para você. Tá? Então a gente tem que quebrar esse ciclo de, olha, mais trabalho, menos qualidade, mais estresse. Porque apesar das dificuldades, quando você não se atualiza, isso significa ficar para trás, né? Então, e aí o colega que está concorrendo com você vai se atualizar e vai passar na sua frente. Então a medicina, a gente sabe, hoje avança muito rápido. Novas tecnologias, novas abordagens, novas descobertas. Então se a gente não se manter atualizado, se a gente não correr atrás de novos conhecimentos, de fato a gente vai se tornar obsoleto. E o mercado percebe isso. Quer dizer, o mercado exige excelência, exige atualização, exige segurança, expertise. Tá? Então, um dos pontos é que a gente inverte o pensamento. Olha, se eu me atualizar, eu vou conseguir trabalhar com mais qualidade. Eu vou cansar menos. Eu vou precisar trabalhar menos. E vai sobrar mais tempo para eu cuidar da minha saúde física e da minha saúde mental. Então, sim, esse curso ele foi planejado para ser um curso com aulas rápidas, aulas curtas, para ser direto, para ser objetivo, justamente pensando que tá todo mundo sobrecarregado, tá? Então, se você acha que saber neuroimagem em demência vai ajudar a sua vida, e mesmo você estando sobrecarregado, pense em fazer isso num final de semana, meia hora por dia à noite. Você vai ver que vai te ajudar bastante e vai mudar um paradigma na sua cabeça. Tá? Você vai deixar de achar que a neuroimagem é uma coisa extremamente desafiadora, difícil, complexa, impossível, e vai passar a usar a neuroimagem como sua aliada nos diagnósticos para você ter segurança, para você passar expertise. Tá? Então não perca essa oportunidade. Então, eu vou fazer um convite, né, para você, se você está passando por um desses obstáculos e você quer melhorar, você quer superar esses obstáculos, assista o mini curso Dominando a Neuroimagem em Demência. Mais uma vez, ele é totalmente gratuito, é online gratuito, todas as aulas vão ficar disponíveis, você pode assistir quando você puder, no trânsito, na esteira, à noite, no final de semana. E assista de uma forma relaxada, sem nenhum compromisso, e veja se o que eu falo lá faz sentido. Né? Se de fato você pode usar a neuroimagem para te ajudar, para iluminar os seus diagnósticos. Né? E aí, se você quiser saber mais, a gente vai ter um curso completo que vai ser disponibilizado no dia 16 de dezembro. Tá? Então, fica um grande convite para você ter contato com o nosso curso Dominando a Neuroimagem em Demência. Aqui tem alguns outros obstáculos que a gente separou de conversas com as pessoas que já fizeram o curso ou de pessoas que frequentemente discutem casos com a gente. Então, algumas dificuldades a mais, né? Então, as pessoas falam assim, olha, me falta conhecimento de neuroanatomia.
olha, eu não aprendi neuroanatomia na faculdade. Ou eu já não lembro mais. De fato, neuroanatomia é difícil. É muito complexo, é muito nome, é muito detalhe. Agora, o ponto aqui é que não é necessário saber toda a neuroanatomia. O que é necessário é saber a neuroanatomia focada na cognição. Então, pontos específicos, marcos anatômicos específicos de escalas, por exemplo. E que isso é muito possível de ser aprendido. Quer dizer, não estou falando que precisa saber toda a neuroanatomia. A mesma coisa, sequências de imagem. O que é T1, T2, flare, difusão, SWI, gradiente eco. Então tudo isso, né, de fato, não é uma coisa muito pragmática para quem não trabalha com imagem. Mas, né, com uma técnica é possível aprender. É possível você fazer uma sequência lógica usando as sequências de imagem na ressonância. Um outro ponto é diferenciar o que é normal da idade ou não. O que é a barreira entre envelhecimento normal e alterações patológicas sutis. Tá? Aqui, de fato, nem sempre é muito fácil. Mas tem algumas dicas aqui. Usar uma escala validada, procurar assimetrias. Né? A assimetria não deve ser normal da idade. Né? Os dois lados têm a mesma idade. Por que um lado estaria menor do que o outro? E aí, o que ajuda muito em achar alterações sutis é ter uma hipótese diagnóstica. Correlacionar a imagem com o que você viu na clínica. Esse é um aspecto fundamental. Tá? Dificuldade em sistematizar avaliações de imagem. Então, se você não tem um roteiro, se você não aprendeu uma forma de sistematizar, é difícil fazer isso sozinho. Então, esse curso ele é focado nisso, né? Como que a gente faz uma sistematização? Tá? A correlação com a clínica. Também toda hora aparece, olha, eu não sei correlacionar um achado com a neuroimagem. Tá? Então isso daí, ao longo do curso, a gente vai, de uma forma bastante repetitiva, né, repetindo, enfatizando, né, demonstrando as correlações. Então isso daqui é muito legal quando a gente faz um hands-on, em que a gente vê o caso, vê a imagem e correlaciona. O quinto obstáculo, insegurança na avaliação. Né? Quando você está inseguro, você transpassa, né? Você transparece essa insegurança. E aí, né, quando você está inseguro, por exemplo, você pega o laudo e depende totalmente do laudo. E aí você não tem uma opinião própria sobre o exame. Isso é ruim. Não ter uma opinião própria sobre as coisas faz você depender da opinião externa, da opinião alheia. E por mais que seja importante avaliar os laudos, mais uma vez, você não pode ficar totalmente dependente dos laudos. São coisas diferentes. Uma coisa é ler o laudo. Outra coisa é você avaliar, você ter uma opinião própria sobre o exame de imagem. Tá? Então é importante ter opinião própria sobre as coisas. Tá? Então aqui recapitulando, né, alguns obstáculos que a gente vai precisar passar por eles, né? Então a falta de tempo, a falta de um mentor, a dificuldade de estabelecer um roteiro, né? A dificuldade em correlacionar a clínica com a prática, com a imagem e uma sobrecarga mental e uma fadiga pelo excesso de trabalho. Então tudo isso a gente vai conseguir transpassar, a gente vai conseguir pular esses obstáculos. Tá? Então, isso daqui é apenas um aquecimento, né, para o mini curso Dominando a Neuroimagem em Demência. Tá? Vai ter mais informações no curso e eu gostaria muito de convidar todos de uma forma 100% gratuita a participar desse mini curso. Então, nesse mini curso, o que você vai encontrar é um conteúdo denso, prático e profundo e uma forma organizada e fácil de aprender a avaliar neuroimagem em demência. Tá? Então a ideia é que você tenha já uma base para você conseguir aproveitar cada vez mais. A gente quer que a ordem das aulas sejam seguidas para que você vá pavimentando o conhecimento, mas essa é uma oportunidade incrível de você mergulhar no tema,
de você ver o passo a passo, de você entender como é que a gente avalia a neuroimagem em demência. Então, fica o convite, esse aquecimento é para você chegar mais preparado, para você pensar sobre o assunto e, mais uma vez, o convite está aqui para todos. Tá? Então, o convite, se você quiser fazer a inscrição, só clicar aqui, entrar na minha página do Instagram, drfabioporto.neurologista. Lá vai ter um link para você preencher algumas informações e você vai ser redirecionado para um grupo onde você vai poder fazer a inscrição. Tá? Nesse grupo vai ter alguns conteúdos exclusivos, certificado para quem terminar o curso, uma apostila para os inscritos. Aí você vai poder também acompanhar alguns conteúdos. Tá? Então, muito obrigado pela audiência, aqui pela atenção. Foi um prazer imenso ter vocês aqui nessa live de aquecimento do mini curso Dominando a Neuroimagem em Demência. Tá? Então, se você gosta do assunto, se você tem dificuldade, se a neuroimagem às vezes dá insegurança, dá medo, não perca essa oportunidade. Participe do mini curso Dominando a Neuroimagem em Demência. Até mais.